lá, pessoal. Em continuação à correção anterior, vamos agora verificar um fragmento de um texto de direito constitucional, questionado no concurso para a Polícia Federal. Vamos lá? Fala sobre aí a história constitucional. Então vamos ler esse fragmento e os questionamentos, entender aí as questões, né, solicitadas do fragmento. A história constitucional brasileira está repleta de referências difusas à segurança pública. Mas, até a Constituição Federal de 1988, esse tema não era tratado em capítulo próprio, nem previsto mais detalhadamente no texto constitucional. A constitucionalização traz importantes consequências para a legitimação da atuação estatal na formulação e na execução de políticas de segurança. As leis acerca de segurança, nos 3 planos federativos de governo, devem estar em conformidade com a Constituição Federal, assim como as respectivas estruturas administrativas e as próprias ações concretas das autoridades policiais. Devem ser especialmente observados os princípios constitucionais fundamentais: a República, a democracia, o Estado de Direito, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, bem como os direitos fundamentais: a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança. O artigo 144 deve ser interpretado de acordo com o núcleo axiológico do sistema constitucional, em que se situam esses princípios fundamentais. Veja, o texto é um fragmento da área do direito inclusive, né, mais especificamente constitucional. Nós vamos tratar sobre uma interpretação que já é um pouquinho mais rebuscada, mais capciosa, para nós aí resolvermos, né, as questões, interpretarmos esses questionamentos. Então, com relação às ideias e a aspectos gramaticais desse texto, julgue os itens aí de 6 a 10. Então, vamos ver aí quais são as questões abordadas. A questão 6 fala: depreende-se do texto que uma das consequências da constitucionalização da segurança pública foi o amparo legal para a atuação do Estado em ações que visam a segurança. Então, veja, essa questão está correta, por quê? Conforme o texto, a constitucionalização traz importantes consequências para a legitimação da atuação estatal, da legitimação da atuação do Estado, na formulação e na execução das políticas de segurança. Então é evidente, né? Nós temos aí, depreende-se do texto, que uma das consequências da constitucionalização, ela foi muito importante para a segurança, olha lá, foi o amparo legal para a atuação do Estado. Então, quer dizer, existe uma lei, uma legislação, olha lá, né, para a atuação do Estado em ações que visam a segurança e segurança pública nacional, ok? Correto, então, certo? Então, esse julgamento realmente está de acordo, né, com o que o texto fala, ok? A questão número 7 menciona: a correção gramatical do texto seria prejudicada caso se suprimisse a vírgula antes da conjunção mas. Agora, aspecto gramatical. Então, vamos lá. Conjunção mas, vamos lembrar, né, da conjunção mas. Quando eu falo conjunção mas, é uma conjunção adversativa. E conjunções coordenadas, no caso adversativa, nós temos conjunções aí, vírgula, o uso da vírgula diante das conjunções. Então, eu não posso retirar a vírgula que vem antes, porque gramaticalmente nós temos o erro. Então, veja, a correção gramatical do texto seria prejudicada? Seria, está correta a questão, olha lá, né? Caso se suprimisse a vírgula antes da conjunção mas. Ok, então correta. Ela ficaria prejudicada, ok? A questão 8, ela fala: sem prejuízo para o sentido original e a correção gramatical do texto, o segundo período do segundo parágrafo poderia ser reescrito da seguinte forma. Então, vamos ler a forma da questão
e a forma original em verde do texto. As leis que dispõem sobre segurança devem estar em conformidade com a Constituição Federal, tanto nos 3 planos federativos de governo, quanto nas respectivas estruturas administrativas e nas próprias ações concretas das autoridades policiais. Vamos ver então, ó. As leis, o texto original trouxe as leis acerca de segurança nos 3 planos federativos de governo devem estar em conformidade com a Constituição Federal, assim como as respectivas estruturas administrativas e as próprias ações concretas das autoridades policiais. Qual é a diferença, né? Porque o texto parece a mesma situação, mas existem aí conexões distintas. Então, veja, as leis que dispõem sobre a segurança devem estar em conformidade com a Constituição Federal, tanto nos 3 planos federativos de governo, quanto, poderia usar como, olha lá, então eu tenho uma relação de igualdade aí, veja, uma comparação de igualdade, né? Então eu tenho aí uma conexão nas respectivas estruturas administrativas e nas próprias ações concretas das autoridades policiais. Agora veja, o texto original trouxe as leis acerca da segurança nos 3 planos federativos do governo devem estar em conformidade com a Constituição Federal e devem estar em conformidade nos 3 planos federativos de governo. Diferente ali, ó, tanto nos 3 planos federativos de governo quanto nas respectivas estruturas. E no texto nosso original ainda veio, assim como, ó, assim como, né, é uma sequência, mas também da mesma forma, do mesmo jeito, certo? Ó, as respectivas estruturas administrativas e as próprias ações concretas das autoridades policiais. Então, nós temos aí, ó, a questão está errada, a ordem foi alterada da estrutura gramatical, que também compromete, né, que é o caso do verbo dispor, nós vamos comentar, e a concordância, o que acontece? Ó, nós temos a estrutura alterada, comprometeu o sentido original do texto. No primeiro caso aí, no nosso caso original, é uma situação imposta e também a outra, né, assim como, e já no texto da questão, o que trouxe para nós? Trouxe ali uma relação de igualdade, né, colocando ali aquela mesma expressão, aquela mesma forma, de forma igual, que não é o caso, né, alterando o seu sentido. Então, nós tivemos aí, sem prejuízo para o sentido, não. Com prejuízo, né, como pede aí, como solicita a questão, e a ordem foi alterada da estrutura gramatical, comprometeu o sentido original do texto e a concordância do verbo. Vamos voltar, né, ao verbo. Veja, as leis que dispõem, plural, né, não singular, não é isso? As leis as quais dispõem sobre segurança. Então, também nós temos aí uma ordem gramatical errada na troca do vocabulário também, ok? Bom, vamos para a questão 9. Na linha 2, o emprego do acento indicativo de crase em a segurança pública justifica-se pela regência do termo difusas e pela presença do artigo definido a antes da segurança pública. Bom, então vamos lá, né, verificar aí a situação. Vamos voltar ao texto na linha 2. Quem é que pede essa crase? Qual é o termo regente, né? Termo regido? Bom, a história constitucional brasileira está repleta de referências a que. Então, quem está pedindo aí complemento é o substantivo referências. Então, referências a solicitou termo regente, preposição a. O termo é feminino, segurança, aceitou o artigo feminino, a crase, né, ocorreu. O que está sendo solicitado na questão informa para nós, olha, na linha 2, o emprego do acento indicativo da crase em a segurança pública justifica-se pela regência do termo difusas? Não. Pelo substantivo referências e pela presença do artigo definido a antes de segurança pública, tudo bem, quanto ao artigo, perfeito, mas não é
difusas, né, esse vocábulo que solicita a preposição, e sim o substantivo referências, ok? Então, esta questão está errada, pois o termo regente referência exige a preposição a, e o termo regido em segurança pública é feminino, portanto, aceita o artigo, a crase é obrigatória. Vamos para a questão número 10. Mantendo-se a coerência e a correção gramatical do texto, o trecho em que se situam esses princípios fundamentais, que se encontra na linha 18, poderia ser substituído por aonde se situam esses princípios fundamentais. Então, vamos ver, né? Eu uso do pronome relativo onde, e que é indicador de lugar, aonde e o em que. Quando é que eu uso, né, esses pronomes? Nós vamos lembrar a regra. Temos o uso do onde ou aonde em situações que denominam termos antecedentes que são espaços físicos. Então, eu não posso utilizar o onde ou aonde se não foram para referência de espaço físico, ok? Se tiver que utilizar, nós vamos utilizar o em que, como está no texto, porque não indica, né, espaço físico, e sim origem, que nós vamos agora comentar, ok? E lembrando o uso do onde e o aonde. O onde não está regido por preposição, então eu não tenho combinação, então é o onde apenas. Quando eu falo aonde, o termo regente solicitou a preposição a e se combinou com o próprio pronome. Então eu tenho essa fusão, então nós lidamos aí com aonde, ok? Vamos ver no nosso texto qual é a situação. Veja, linha 18, né? Em que se situam esses princípios fundamentais. Nós temos lá, olha, na linha 18, nós temos o artigo 144 deve ser interpretado de acordo com o núcleo axiológico do sistema constitucional, em que se situam, no qual, né, no sistema constitucional, no qual se situam esses princípios fundamentais. Quer dizer, os princípios fundamentais se situam, qual é o termo antecedente? Olha lá, né? O núcleo axiológico do sistema constitucional. Quer dizer, a origem está aí. Está indicando origem, não lugar. Ok? Lugar é espaço físico, então não tem espaço físico no texto. Ok? Tem a referência de uma origem, de um lugar que está sendo originário, né, para esses princípios fundamentais, de onde eles são retirados, de onde eles são oriundos, ok? Não espaço físico. Então, eu não posso colocar o onde no lugar e muito menos o aonde, ok? O aonde com preposição a, que há necessidade de um termo regente solicitar essa preposição, inclusive, que não é o caso aqui no texto, ok? Então, nós temos lá a correção. A questão está errada, pois em que faz referência ao termo antecedente núcleo axiológico do sistema constitucional. Circunstanciado, olha, né? Circunstanciando, indicando origem. Então, nós não podemos usar o onde, e muito menos o aonde, como foi solicitado no exercício, ok? Só podem, nesses casos aí, o onde e o aonde, só podem ser usados em função de espaço físico, com essa referência, o que prejudica a correção gramatical do texto. Então, o exercício falou, mantendo-se a coerência, né, coerência e a correção gramatical. Então, quer dizer, se você já errou na gramática, já comprometeu também a coerência gramatical, né? É um vínculo, você tem termos coesivos e coerentes que se relacionam. E quando você tem um erro gramatical, esse erro interfere também no seu entendimento, na forma correta de se falar, na interpretação do texto, ok? Só comentando aí, nós temos o termo axiológico, ele está no finalzinho aí no rodapé. O que significa isso, né? Axiológicos são valores predominantes em uma determinada sociedade, ok? Para complementar aí o seu vocabulário. Bom, nós temos aí tivemos a visualização dos questionamentos da metodologia CESP. Então, nós temos alternativas corretas, questões corretas, questões erradas, que somam o teu bom desempenho no concurso público. Lembrando-se que uma questão errada vai anular uma questão correta sua, né, no cômputo final aí
do cálculo da sua média, da sua nota. Ok, pessoal? Olha, eu desejo que todos tenham aí bons resultados em concursos públicos, se desempenhem bem nas provas, estudem provas de concursos anteriores, mas concursos que não sejam aí muito antigos, concursos mais atualizados, e também procurem a literatura adequada para a sua carreira, né? Então você vai procurar exatamente aqueles textos que você viu. Era um concurso para a Polícia Federal? Os assuntos são atinentes à área, então é isso que você tem que verificar e buscar em seus estudos, ok? Boa sorte a todos e até um próximo encontro. Até lá!